Olá, pessoal. Eu me chamo Paloma, sou aluna do curso de Licenciatura em Física. Hoje vamos apresentar um trabalho estipulado pela disciplina de Instrumentação para o Ensino da Física 3, onde abordaremos a eletricidade e magnetismo. Então, dentro dessa temática, que a gente sabe que é uma temática bastante ampla e que nos possibilita ampliar nossos conhecimentos em diversas áreas que nela existem e dessa forma fazer as relações, entre ambas, a gente vai trabalhar a definição de circuitos elétricos e a associação de resistores. Eletricidade e magnetismo são ambos fenômenos que se relacionam entre si, uma vez que o magnetismo ele tem a capacidade de atrair corpos, a eletricidade, por sua vez, produz um efeito magnético na medida em que está sujeita a condutores que permitem a sua movimentação. O eletromagnetismo ele se ocupa da relação estabelecida entre a eletricidade e o magnetismo. Circuitos elétricos. O que são circuitos elétricos? Circuito elétrico é uma ligação de dispositivos, como, por exemplo, geradores, resistores, receptores, capacitores, indutores e diversos outros. Então, feita essa ligação, ela é feita por meio de um fio condutor que permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos do circuito. Então, como foi bem explanado nesse tópico, nessa definição do circuito elétrico, então a gente pode perceber que a resistência elétrica ela consiste em todos os materiais elétricos que viabilizam a passagem de corrente elétrica pelos mesmos. E a resistência elétrica, no que lhe diz respeito, ela consiste na capacidade de oposição à passagem de energia elétrica pelos materiais condutores. Resistores. O que são resistores? É notório sabermos que, ao estudar o conteúdo de eletricidade, a gente estuda os circuitos elétricos e os resistores. Então, os resistores, eles são elementos responsáveis pelo controle da corrente elétrica existente nos circuitos elétricos através do efeito Joule, que consiste na conservação de energia elétrica em energia térmica. Então, entretanto, o mesmo ele possui a função que possibilita a variação de diferença de potencial em dada parte do circuito. Então, isso aí acontece justamente em razão da redução da corrente elétrica devido à presença do equipamento. Então, aqui a gente trouxe as imagens de resistores e assim, as simbologias dos resistores, como elas aparentam geralmente em exercícios, em imagens de livros. Associação de resistores. A associação de resistores é dada a um circuito onde torna-se possível ordenar grupos de resistores interligados. O modo dessa associação ela pode variar de acordo com a ligação entre os resistores, podendo ser em série, em paralelo ou mista. Então, a associação de resistores em série. A associação de resistores em série ela é definida como a ligação de resistores em um mesmo trajeto. Ou seja, existe apenas um único trajeto para que a corrente elétrica passe. Então, dessa forma, ela mantém-se por toda a área do circuito. Porém, devido à resistência dos resistores, haverá uma variação
devido à diferença de potencial de um resistor para outro. Então, tá aí na imagem um exemplo da associação de resistores em série. Já a associação de resistores em paralelo, ela é definida como a ligação de resistores lado a lado. Então, desse modo, todos os resistores estão sujeitos à mesma diferença de potencial. A gente trouxe aí dois exemplos, dois circuitos diferentes, mas os dois contêm a associação de resistores em paralelo. Associação mista de resistores. Então, a associação mista de resistores, ela consiste em uma mistura de associações, podendo ser em série e em paralelo. Então, como mostra aí na imagem, diferentemente das outras imagens que a gente já viu, das outras associações de resistores, aí a gente consegue ver a associação com resistores em série e em paralelo. Aqui, para um melhor entendimento, a gente trouxe alguns exemplos de circuitos com associação de resistores realizados na ferramenta de ensino PET, que é um laboratório virtual, e lá a gente pode montar esses circuitos. Então, eu achei interessante trazer para que a gente consiga compreender da melhor forma. Então, aqui a gente tem uma associação de resistores em série e em paralelo. Então, para realizar esse experimento mostrado na imagem, será utilizado fios, a bateria e resistores. Lembrando que a bateria, que é a imagem da pilha, ela será utilizada para que consiga passar a corrente elétrica pelo circuito. Então, ela vai ser a fonte de energia. Que já temos a associação mista de resistores, que esse circuito aí, ele é formado por resistores em série e em paralelo, e utiliza-se também o mesmo material, bateria, fios e resistores. Algo bem simples, mas eu trouxe para ficar melhor compreensão a respeito do conteúdo abordado. E obrigada a todos.